macacos e a Secretaria de Saúde cadastrou 3 laboratórios para fazer o diagnóstico mais rápido. Gabi Lima está comigo e conta os detalhes. Pois não, Gabi? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Olá, Bruno. Estamos de volta, viu, para trazer essa atualização importante para os telespectadores a respeito desses 7 novos laboratórios que agora vão estar realizando esses exames, né, assim, esses testes sobre os casos de varíola dos macacos, porque de fato, com menos laboratórios aptos e disponíveis para estar realizando vendo as amostras, né, dos casos, acabava que demorava um pouco mais. Mas agora quem vai explicar para a gente como é que vai funcionar toda essa logística a partir de agora é o Dr. Fernando Chagas, que é infectologista. Doutor Fernando, então agora são mais 7 laboratórios. Isso vai trazer mais celeridade, mais agilidade, então, nos resultados? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Pois é, você vê, nós temos mais de 120 casos suspeitos em investigação aqui no estado, 17 casos confirmados. A gente sabe que a demora tem impactado nisso aí, né? A gente estava mandando para um laboratório do Rio de Janeiro, da Fiocruz, e era um laboratório que estava fazendo análise de outros estados também. Só para você ter uma ideia, era um laboratório para praticamente todos os estados do Nordeste. Levando em consideração que alguns estados estão com muitos mais casos, por exemplo, Pernambuco. Então, agora, com mais laboratórios recebendo esses kits e cadastrados, podendo liberar esses diagnósticos, nós estamos com um total de 15 laboratórios no país. Um deles, dos quais, por exemplo, aqui em Pernambuco. Então, muito provavelmente, toda essa logística de ter que mandar para o Rio de Janeiro, que impactava na demora, isso vai deixar de existir e a gente vai poder ter mais celeridade, mais velocidade e a gente poder ter um número mais próximo da realidade, porque muito provavelmente nós temos mais casos do que os que de fato estão confirmados. Doutor Fernando, e assim, para o telespectador entender em casa, como é que funciona essa amostra, esse teste, para que a pessoa ela seja avaliada ou não com o caso da varíola? Primeiro a gente acompanha a questão das suspeitas, né? Um paciente com lesões bolhosas, com quadro febril, com aquelas ínguas do corpo. Quando se caracteriza a suspeita, esse paciente entra em isolamento e a gente faz, a gente chama uma coleta das lesões. Coleta tanto material das lesões bolhosas, as bolinhas, como também pedaço das lesões que a gente chama de crochas, né? E esses fragmentos são mandados para o laboratório para uma análise genética. Então, realmente, o exame em si é demorado, porque é uma análise do material genético que vai dizer se é um material genético do vírus ou não. Por isso que tem essa demora. Lembrando que soma-se a isso toda a logística de ter que mandar para o Rio de Janeiro. Entendo, doutor. E assim, nós temos 17 casos confirmados aqui na Paraíba. Essas pessoas e os próximos casos que vierem a ser confirmados, como que funciona? Eles ficam em casa, em isolamento, recolhidos? Como seria esse tratamento? Depende muito do quadro do paciente, o quadro clínico do paciente, né? Os casos que nós estamos acompanhando são casos leves, então são pessoas que não precisam estar internadas. Alguns com lesões que até um tanto quanto dolorosas, mas dá para se tratar em casa. Então as pessoas ficam em média de 21 a 28 dias em isolamento ou até as lesões sumirem por completo. Você vê como é uma doença que impacta, né? Você passar 28 dias isolado. Mas infelizmente tem que ser assim, porque senão passa à frente e a gente vai ver mais e mais casos. Só lembrando que o Brasil já ocupa o 2º lugar no número de casos de monkeypox em todo o mundo. Então é importante essa atenção, né, doutor Fernando? Eu queria aproveitar que a gente está conversando com o senhor e pedir para o senhor fazer um balanço também em relação à Covid-19. Como é que andam os casos? Como é que está sendo o quadro no momento em relação ao vírus da Covid? Houve uma queda significativa no número de casos, da circulação do vírus em si aqui no país e também aqui no estado, né? Tanto que a gente tem até relaxado um pouco mais, lembrando que estamos atentos na questão dos exames, a questão dos monitoramentos, mas os casos estão cada vez menores. Claro, isso se reflete também um avanço da vacina, né? Agora também ampliada para as crianças. Então a ideia é a gente avançar cada vez mais para a gente poder se ver livre. Não saímos da pandemia ainda. Corremos risco de novos surtos, de novas ondas. Pouco provável, mas trata-se de uma doença traiçoeira pela capacidade muito alta de se transmitir. Você vê muito, mas chega a ser dezenas de vezes mais transmissível, por exemplo, do que a monkeypox. Mas com o avanço da vacina, a gente segue na esperança de não mais sofrer essas novas ondas aí e também a gente se vê de fato livre desse momento de pandemia e a gente poder continuar a vida aí em outras batalhas. Exatamente, doutor. Então, para a gente finalizar, assim, aquela dica importante para as pessoas que estão em casa sobre prevenção, né? Independente de ser Covid, monkeypox, doenças infecciosas, a gente precisa realmente manter todos os cuidados, toda a atenção com a higiene, né? Inclusive agora, gente, no período de eleições, né? O período de eleições acaba também se refletindo num período de aglomerações, a maquininha que, sei lá, bota o dedinho.
Lembra sempre da lavagem das mãos, né? Você for sair para voltar, quando voltar, lava as mãos, principalmente antes de se alimentar, antes de pegar nas coisas dentro de casa. Lembrando, se tiver com sintomas gripais, né, coriza, com tosse, se for sair de casa, evitar sair para não passar à frente, mas se for sair, sai de máscara, evita tocar nas pessoas. Lembra sempre daquelas pessoas com maior fragilidade, por exemplo, os idosos. Um resfriado em você que não tem tanto significado pode colocar um idoso num leito de UTI. Então, esses cuidados que fiquem como lições que a pandemia nos trouxe e que sirva também para proteger a gente de tantas outras doenças. Muito obrigada, doutor Fernando, por essas orientações e pela participação do senhor. Pois é isso, Bruno. Então, como o doutor Fernando explicou, nunca é demais a gente ter esse cuidado, ter essa atenção com a higiene das mãos, ter esse autocuidado e esse cuidado com o próximo também, como ele disse. Se você tiver com algum sintoma gripal, use máscara. Tenha atenção no dia de votação. Achei muito importante o doutor Fernando falar sobre isso, porque a gente realmente vai estar num local com maior quantidade de pessoas. Então, é muito importante se manter atento. Bruno, volto com você. Muito obrigado, Gabi. Um grande abraço a você e ao Dr. Fernando Chagas. Agora você pode ter as melhores tecnologias e proteção total para os seus